Olá, eu me chamo Isabela e hoje eu vou apresentar o meu trabalho da A3 de Psicanálise, Teoria e Técnica sob orientação do professor Ramon Santana. O meu trabalho tem como tema a influência da publicidade na construção da sexualidade de crianças e adolescentes. A escolha desse tema surgiu depois de eu ter assistido a série Adolescência. Na série a gente acompanha uma criança que está sendo julgada por ter assassinado uma colega de escola. Ao longo da série a gente vai vendo que teve vários fatores que podem ter influenciado essa criança a chegar nessa atitude. E um desses acontecimentos que é retratado na série é o uso do celular e o acesso a conteúdos mais radicais. Um dos conteúdos que a criança que é posto na série que a criança pode ter consumido seriam os conteúdos que ganharam uma notoriedade maior recentemente, tá? Em um tema com mais visibilidade recentemente, que seriam o acesso a conteúdos red pill, conteúdos misóginos. E aí, a partir do pensamento de como esses conteúdos podem afetar as crianças e afetar a sexualidade, afetar como eles enxergam a sua sexualidade, afetar como eles vão desenvolver essa sexualidade, se deu a escolha do meu tema. Tendo isso em vista, os objetivos do meu artigo se propõem a analisar a influência da publicidade na formação da sexualidade infantil e adolescente, investigar a antecipação de experiências psíquicas por meio de anúncios sexualizados, compreender como o desejo e a sensação de falta são explorados pela publicidade, estudar os efeitos psíquicos em crianças e adolescentes, a culpa, ansiedade, conflito, e refletir sobre as consequências sociais, vulnerabilidade, abusos e comportamentos de risco. Uma das referências centrais para a escrita desse artigo foi o modelo psicossexual proposto por Freud. Nesse modelo a gente compreende que a sexualidade ela já está presente desde a infância e a gente entende que a criança ela vai passar por uma série de fases que são intituladas de fase oral, anal, fálica, fase de latência e fase genital. A gente entende que nesse período diferentes zonas erógenas do corpo vão se tornar centrais ali na busca pelo prazer por essa criança e também vão se tornar centrais na constituição do desejo. É com base nisso que o artigo ele busca analisar como os estímulos externos, como aqueles que são veiculados pela publicidade, eles vão interagir nas pulsões, nas fantasias infantis, em formação, e como eles vão influenciar essa construção da sexualidade. Nesse sentido, eu gostaria de exemplificar com dois tipos de publicidade que costumam estar muito relacionadas a crianças, que são publicidades de brinquedos e publicidades relacionadas à comida. Muitas dessas publicidades geralmente usam recursos que podem, por exemplo, a alimentícia, ela costuma utilizar recursos visuais ali que vão estar ligados diretamente aos desejos da fase oral. E publicidades de brinquedos costumam reforçar papéis de gêneros que são estabelecidos culturalmente, reforçam esses papéis e costumam associar a desejos que podem estar ligados diretamente à fase fálica, por exemplo. E aí, com isso, a publicidade acaba muitas vezes acelerando algumas etapas que deveriam vir de forma mais natural no desenvolvimento infantil. Outra parte do trabalho que eu tentei explorar foi como a publicidade ela influencia na constituição do eu. Nessa parte do trabalho, eu fui ali desde filósofos da antiguidade até autores como Erik Erikson, para falar sobre a identidade, como ela é construída, vindo para autores da atualidade como Bauman. E aí, essa parte do trabalho ela pretendeu explorar ali
como a identidade ela é construída a partir de várias influências, como as sociais, culturais e afetivas, e como ela interfere no processo ao criar padrões de desejo e valor pessoal que são baseados em imagens idealizadas. Nesse sentido, como defende Bauman, ela passa a ditar o que é belo, o que é aceitável e o que é desejável. E isso gera uma construção identitária muito frágil, que depende sempre de uma aprovação externa. O que é especialmente perigoso quando a gente está falando de crianças que ainda estão formando ali a sua autoestima. Um outro autor que eu trouxe nessa parte foi o Giddens. Ele cita que hoje em dia essa construção da identidade ela é ainda mais complexa porque a gente vive em um mundo cercado de escolhas e de muitas influências, e que uma das influências mais fortes que a gente tem hoje em dia é a influência midiática. E aí, nesse sentido, quando a gente está falando de crianças, essas mensagens da mídia, mensagens que chegam até elas acabam chegando muitas vezes cedo demais, no sentido de que acabam chegando mensagens muitas vezes com um apelo sexual muito forte para crianças, e essas mensagens elas acabam influenciando a forma como essas crianças elas vão enxergar a si mesmas perante o mundo, e isso vai mudar como elas enxergam o seu próprio corpo. E ele traz que isso pode gerar uma confusão, porque a criança ela ainda não está pronta para lidar com as expectativas adultas, mas ela já começa a tentar se encaixar nelas desde cedo, buscando compreender também como a publicidade ela vai influenciar na construção do desejo. A gente pode pensar como hoje em dia a publicidade ela vai muito além de só vender produtos. Ela ajuda também a formar a maneira como as pessoas se enxergam, como as pessoas se sentem e aquilo que elas desejam. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a publicidade hoje em dia ela está se utilizando de mecanismos emocionais e psicológicos para criar ali uma necessidade de consumo. E aí, diante disso, no trabalho, eu trouxe aqui como Freud poderia entender esse fenômeno. Então, Freud dizia que o desejo ele vem da falta de algo que a gente fica tentando preencher. E nesse sentido, a publicidade ela se aproveita disso. Ela liga produtos e sentimentos que a gente tem com uma busca pelo prazer, uma busca por segurança, uma busca por aceitação. E aí, mais adiante no trabalho, eu também trouxe que a visão de Lacan a respeito disso. E aí, Lacan vai trazer pra gente, ela vai aprofundar mais esse conceito, falando sobre o conceito de objeto A, que seria esse algo que a gente nunca alcança de verdade, mas que mantém o desejo sempre vivo. E o que a propaganda faz? Ela apresenta produtos como se fossem esse objeto A, prometendo uma satisfação que nunca vai estar completa. E assim o consumo, ele continua. Por fim, o último capítulo, ele buscou focar ali em como os efeitos psicológicos da exposição precoce a conteúdos publicitários sexualizados, eles vão afetar diretamente crianças e adolescentes. E aí o foco principal desse capítulo foi entender como a publicidade ela molda afetos e identidades com padrões idealizados inalcançáveis, e de que forma a antecipação de atitudes adultas contribui para o declínio da infância. Nesse sentido, busquei entender como os anúncios eles associam bens de consumo a ideais de corpo perfeito, sucesso sexual ou papéis de gênero rígidos, que acabam romantizando uma ideia muito distorcida do que é intimidade e do que é poder na visão das crianças e adolescentes. Esse tipo de discurso ele acaba
por tornar os jovens mais vulneráveis, porque ele vai mexer diretamente com a autoestima deles. Vai criar frustrações com base em padrões que são inalcançáveis. E o problema é que o vazio emocional, ele vai ser muitas vezes explorado por comunidades extremistas, como a que foi o palco central da série Adolescência, que foi a série que me deu o tema que eu escolhi para estar fazendo aqui o artigo, né? Comunidades extremistas, como por exemplo a comunidade Red Pill, que está ali trazendo profundamente um discurso misógino que está influenciando hoje em dia várias crianças e adolescentes pelo mundo inteiro. Então, eles vão estar se aproveitando dessas inseguranças para disseminar os seus discursos. E aí, aqui no artigo, eu trouxe referenciado pesquisas recentes que mostram que muitos adolescentes eles já tiveram contato com conteúdos violentos ou sexuais na internet sem nenhum tipo de mediação, o que contribui ainda mais para normalizar esse tipo de distorções. Nesse sentido, a publicidade ela entra como parte de uma engrenagem maior. Ela vende ilusões que vão alimentar o vazio que esses grupos eles vão tentar preencher ali nas crianças e nos adolescentes. E o efeito real no desenvolvimento emocional e social dessas crianças é que elas vão passar a sentir culpa, vergonha e vão se pressionar a amadurecer muitas vezes antes do tempo. O que vai dificultar muitas vezes a socialização saudável e vai aumentar a exposição a comportamentos de risco, como relações abusivas e como também dietas extremas, que geralmente coisas que estariam associadas a adultos que sentiriam mais, seriam tecnicamente mais vulneráveis a essas distorções de como entender o seu próprio corpo e de atingir padrões. Isso hoje em dia chegou nas crianças também. Então a gente vê crianças hoje em dia com necessidade, por exemplo, de fazer cirurgias plásticas. Crianças que ainda estão em fase de desenvolvimento. E muito disso vem da influência do que elas recebem através das publicidades. Por isso, como destacam dois autores que eu trouxe no texto, que são Monteiro e Ribeiro, essa antecipação de atitudes adultas ela pode provocar um verdadeiro declínio da infância. E por fim, para concluir aquilo que eu quis trazer com o meu trabalho, a publicidade ela pode influenciar a sexualidade infantil ao introduzir conteúdos adultos precocemente, rompendo limites do desenvolvimento saudável. Nesse sentido, a psicanálise ela destaca que a expressão da sexualidade ela deve respeitar o tempo psíquico da criança. Por isso, esse fenômeno da publicidade, do acesso precoce à publicidade, do acesso de crianças e adolescentes de forma tão fácil à publicidade sexualizada, ela pode levar à erotização precoce, à distorção da autoimagem e comprometer a vida plena da infância. Eu encerro aqui. Muito obrigada, professor, por ter permitido que eu fizesse essa apresentação em vídeo.